para o seu animal de Aham. estimação, né, bicho no sentido carinhoso de falar do seu Sim, bichinho, sim. não é no sentido pejorativo, né, do seu animal de estimação, Aham. seja ele um peixe, um gato, cada um escolhe o por Ah, um ressonância. periquito, enfim. Isso. E se sentiu Então o animal, né, ressoar uhum, desta forma e sim. vice-versa. Comenta aqui com a gente, pra gente é importante saber que você está participando. Muito Exato. lindo. Então é muito interessante, assim, porque geralmente o tutor chega muito preocupado com o animal e quando a gente vai investigar é mais a questão do tutor e que muitas vezes aquilo que a gente chama de espelhamento, né? Aconteceu uma situação bem difícil ali naquele ambiente da casa e a pessoa está super estressada com aquilo e quando pensa que não, os gatos começam a brigar entre si, eles não têm muito esse comportamento, entende? Porque eles é Uhum. impressionante, acontece uma briga dentro de casa, os animais eles começam a performar, sabe? A teatralizar aquilo que a gente está passando. Sabe aquelas palavras não ditas e que o animal vai lá e expressa através do seu corpo, de algum comportamento estranho. Isso acontece muito, é muito recorrente assim nos atendimentos. Então, assim, como casos de atendimento, eu até anotei aqui para não esquecer, tem algumas situações que nos ajudam assim a exemplificar, né? Tem uma cliente minha que ela mora em Portugal, só que ela é brasileira também, né? Eu já fiz algumas comunicações com os dois animais delas. E a Amora é uma gatinha, assim, muito esperta, sabe? Muito autêntica. E eu digo por isso porque eu me comuniquei com ela e a forma como ela se comunica é muito engraçado. Eu até Hum. costumo falar com a tutora dela que ela parece uma Suzana Vieira, assim, não tem papa na língua, sabe? É A muito gatinha? engraçado. Porque os animais, cada um deles, assim como nós, tem sua personalidade. Aqui em casa eu tenho alguns exemplares, né? Eu tenho a Popô, que ela é mais tímida, tem a Xanxan, que é a mãe dela, que ela é mais dada, assim, chega às pessoas, ela interage mais, entende? E a Amora é essa pessoinha, sabe? Pessoa não humana, né? Que ela é muito autêntica. E qual foi a questão que a tutora dela chegou para mim? Ela disse, Gláucia, a Amora ela está muito ansiosa e estressada, especialmente na hora de comer. E aí a gente foi conversando um pouco para poder entender. Aí ela disse assim, porque ela está acima do peso e ela precisou trocar a ração dela, né, para uma ração mais calórica, uma ração diet, né? Ou seja, a Amora começou a fazer dieta. E nisso estava deixando ela muito nervosa. Por quê? Porque a maioria das rações, elas têm muito carboidrato. E acaba que os animais eles ficam muito viciados no carboidrato, assim como a gente. Às vezes a gente é ansioso, quer comer uma pizza, quer comer um hambúrguer, quer comer, O enfim. organismo Né? pede, né? Exato, e ela ficava muito nervosa. E a tutora dela dizia que também ficava nervosa toda vez quando ia dar essa alimentação para ela. Eu disse, então, vamos investigar o que está acontecendo. Aí eu fui me comunicar com a Amora e eu perguntei, Amora, mas qual é a sua relação com a comida? Ela disse assim, a minha relação com a comida é uma forma de preencher um vazio que eu tenho dentro de mim. E eu fui procurando entender um pouco mais o que tinha acontecido. E, tipo, a tutora dela tinha adotado ela de um abrigo que uma senhora cuidava dela, enfim. E tinha outros animais. E investigando mais profundamente, tinha relação com isso, sabe? A ansiedade dela veio por isso também. E eu dizia assim: e como é que a sua tutora vai te alimentar? Ela disse: toda vez quando ela vai me alimentar, ela fica muito preocupada comigo, né? Pelo fato ela, a tutora ficava preocupada com a preocupação da gata na hora de comer, entende? Um combo perfeito assim para essa questão. Mas a gata pegou e perguntou assim: agora pergunta para ela qual é a relação que ela tem com a comida. Eu disse: tá bom, vou falar com ela, né? Porque para mim não fazia sentido. Quando eu passei essa comunicação para a tutora, ela disse: Glaucia, você não acredita? Você sabia que eu sofro de compulsão alimentar e que eu me trato por isso? Ou seja, a Mora não chegou na vida dela por acaso. A Mora já tinha uma questão, entende? E que ressoou com a tutora dela. Então, ambas estão nessa vida para poder lidar com essa questão. E foi muito bonito, assim,
da parte da tutora dela, e eu expliquei para a gatinha: olha, você precisa se alimentar com essa alimentação, sei que não é muito, né, não é muito, não tão agradável quanto as outras, para o seu bem, para a sua saúde, enfim. E ela entendeu, né, e ela disse que ia tentar, porque, sabe, a mudança de hábito, ela leva um tempo, né, para poder mudar. Enfim, aí foi isso que a gente acabou de descobrir. Eu não sabia que a tutora dela passava por essa questão de compulsão alimentar. Ou seja, elas estavam fazendo um espelhamento, apesar de que ambas já lidavam com essa situação. E teve uma outra situação também que foi colocada na. Então, imagina, falando dessa questão da harmonização do lar, ambas tendo esse aspecto da ansiedade e também lidando com essa questão da alimentação dentro desse ambiente, né? O tanto de preocupação que ficava gerando dentro desse lar, né? Acabava que desarmonizava. Então, a comunicação intuitiva, ela não vai trazer a cura, né? Ela vai trazer o entendimento, você ouvir daquele animal através da boca dele, através das palavras dele, da experiência dele, o que ele está sentindo. Porque muitas vezes a gente acha, não, meu animal é assim, assim, assado, mas tem muitas coisas para você descobrir sobre ele. A gente nunca sabe tudo sobre